Boa noite a todos. Hoje é dia 18 de maio de 2026. Iniciamos a atividade do eixo temático Insumos Farmacêuticos do Programa Educacional promovido pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, em nome da qual lhes dou as boas-vindas. As atividades ocorrem às segundas-feiras, das 18 horas às 19h30. O calendário está disponível para consulta no site cienciasfarmacêuticas.org.br em nossas redes sociais. O Programa Educacional da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil possui atividades gratuitas graças aos mantenedores, entre eles EMS, Sindusfarma, Eurofarma, Ipera Abafarma, Abifina, BD, FCE Pharma, Hipofarma, ICF, Sicamesp, Stefanato Group e Wilton Brasil. Eu sou Marco Antônio Stefano, acadêmico titular da cadeira 17 da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e sou professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, no Departamento de Tecnologia Bioquímica e Farmacêutica. Nessa noite, serei o moderador dessas atividades, que terá uma duração de 1 hora e 30 minutos, com a seguinte distribuição de tempo: 10 minutos para a abertura, 50 minutos para a apresentação da palestra e os 30 minutos finais selecionados para perguntas e comentários. Solicitamos aos participantes que formulem suas perguntas ou façam suas colocações no Q&A. E as perguntas e colocações serão recebidas e organizadas por mim e procurarei encaixar o maior número possível dentro do tempo estabelecido. A palestra hoje intitula Produção Nacional de Colagenase, Diferenciais Tecnológicos de Qualidade baseado na biodiversidade brasileira, e será ministrada pelo Dr. German Waxman, farmacêutico com doutorado em Biologia Celular e Molecular pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, possui mais de 20 anos de experiência na área de biotecnologia farmacêutica e desde 2007 atua no laboratório Cristália, onde iniciou como pesquisador sênior e atualmente ocupa o cargo de diretor de pesquisa e desenvolvimento em biotecnologia. Esse webinar apresentará a estratégia de desenvolvimento da colagenase a partir da bioprospecção. German, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A, o webinar é seu. Fique à vontade para dar o início. Professor Marco, muito obrigado. Doutor Lauro, muito obrigado pelo convite e pelas orientações com relação aos, aos nossos projetos. É, Marco, bom, a gente já conhece bastante esse projeto porque a gente discutiu bastante no início Sim, e é alguma coisa que a gente vem trabalhando há alguns anos e hoje colhemos frutos de um trabalho que foi iniciado lá para os anos de 2004. Então, eu vou tentar trazer alguns slides aqui, tentando contar um pouco para vocês da história, onde que a gente está posicionado. E, e aí, à medida que eu for conversando, se quiserem anotando algumas dúvidas, a gente discute depois alguns pontos. Eu acho que essa é a melhor forma. E, bom, fiquem à vontade. A ideia é a gente trocar algumas informações no final. Também gostaria de agradecer o Dr. Pacheco, que é um dos sócios fundadores do Cristália, faz parte da Academia Brasileira de Ciências Farmacêuticas e, e é quem nos oportuniza todo, toda essa visão de inovação trazida pela empresa. Então, contar um pouquinho da história aqui para vocês. Já estão vendo minha tela? Modo apresentação? sim, Bom, já estamos vendo. é, então contar um pouquinho assim, hoje a gente vou tentar contextualizar um pouco do Cristália, é, o nosso complexo industrial, principalmente o de Itapira, que é o nosso complexo principal,
que é onde está alocado a, a divisão de biotecnologia, né? Contar um pouquinho do nosso processo de produção e desenvolvimento, de como são feitos esses desenvolvimentos. Eu não sei muito bem como é que é o público, então tem algumas coisas que vão ser muito específicas, outras vou trazer alguns pontos bastante básicos para tentar contextualizar, mas fiquem à vontade de fazer tanto perguntas mais específicas quanto mais gerais, e a gente vai tentando contribuir. Depois falar um pouco da colagenase, como que a gente fez esse desenvolvimento, que oportunidade que foi essa, e como que se chegou a, ao desenvolvimento desse produto. E eu acho que, assim, vou tentar contextualizar o momento que a gente estava também, porque a evolução regulatória, a evolução das ciências farmacêuticas, ela, nos últimos anos, ela tem mudado muito. Então, algumas coisas precisam ser feitas já sempre com olhar no futuro. Então, hoje a gente colhe frutos de decisões que foram tomadas há 15 anos atrás, que facilitaram hoje a gente estar no mercado. Muitas vezes a pressa no desenvolvimento, que é o desenvolvimento, muitas vezes é sinônimo de pressa. Mas a pressa no desenvolvimento acaba prejudicando uma vida longa de um produto ou um desenvolvimento até chegar no produto final. Então, contar um pouquinho aqui do Cristália, né? Esse é o site de Itapira. Vocês conseguem ver meu mouse? Bom, aqui a entrada, aqui embaixo é a farmoquímica, bastante importante, porque a farmoquímica é que produz os IFAs farmoquímicos para a farmacêutica. Eles foram basicamente o modelo da biotecnologia. Eles vieram antes, historicamente, e todo esse know-how de desenvolvimento da molécula, desenvolvimento do processo de produção e verticalização da produção, nós seguimos basicamente o modelo deles, que estava bem implementado, e hoje nós ocupamos este platô aqui em cima, no 7 e no 8, que são as duas fábricas principais. Aqui embaixo também é importante citar a nossa farmoquímica oncológica, também bastante pouco comum no Brasil e que nos orgulha muito com relação ao nível tecnológico que a gente tem nessas áreas. Voltando a falar um pouco do Cristália Geral, são 10 plantas farmacêuticas, então a gente está, o site principal em Itapira, tem o site São Paulo, é, perto do Butantã, inclusive, a planta de Cotia, Pouso Alegre, uma planta no Rio de Janeiro e outra na Argentina. Hoje temos em torno de 6 mil colaboradores, mais de 350 medicamentos registrados e as áreas de atuação são diversas e principalmente farmacêutica, farmoquímica, né? Trabalhamos muito com parcerias, tanto com empresas quanto com universidades e outras instituições. Nosso foco é muito grande em inovação, principalmente em produtos diferenciados e difíceis de fazer, como dizem os hard to do. Hoje temos 131 patentes concedidas em 15 países, um foco grande na produção de IFA, diferente de que o mercado atua hoje no Brasil. Temos exportação de princípios ativos e produtos acabados também. E contar um pouquinho das plantas de biofármacos também que a gente tem. Uma delas foi uma das principais, das primeiras plantas que foram desenvolvidas no país, né? Esse complexo do Cristália, ele contém 4 centros de pesquisa e desenvolvimento, nós temos 2 centros de desenvolvimento galênico, que seria a formulação, né? Em Itapira e em Cotia. Um centro em Itapira e um centro de equivalência farmacêutica. Importante ressaltar que um ponto que é bastante im- importante para nós, assim, da a forma como a gente trabalha, a divisão de biotecnologia tem o seu centro de pesquisa de inovação e desenvolvimento. A farmoquímica tem o seu centro de pesquisa. O DNP, que é de de formulação, tem o seu centro de pesquisa. Então, todos os centros de pesquisa
sempre ligados às plantas produtivas, para a gente não perder essa conexão do que é o possível de fazer e qual é a melhor forma de produzir. Então, o desenvolvimento já é atrelado a uma planta produtiva. Então, isso nos dá bastante agilidade e torna os nossos desenvolvimentos muito mais aplicáveis. Toda essa área de inovação, das diferentes áreas, ela é reunida na nossa vice-presidência de inovação, que é o Rogério Almeida, que hoje é o nosso VP de desenvolvimento e que embarca todas essas áreas. É, um panorama dos nossos depósitos e das patentes concedidas em diversos países. Esse número continua crescendo e ele é parte da nossa estratégia de proteção da propriedade intelectual da empresa. Não é a única forma de propriedade intelectual, acho que o país já evoluiu bastante. A gente falávamos principalmente de patentes. Hoje a gente já consegue compreender um arcabouço de proteção de know-how e de outras formas que se explora, né? Então, temos a área farmacêutica, nossa farmoquímica, que é produção dos hifas de pequenas moléculas, e a farmoquímica oncológica, e a área de biotecnologia, que eu vou contar um pouco de um pedaço do que a gente faz lá. É, falar de missão, visão e valores é bastante conceitual, mas eu gostaria de trazer alguns pontos. O primeiro é da missão da empresa de contribuir com produtos para a saúde pública, com produtos de qualidade, e preço justo. Para isso, nós temos nos nossos valores a inovação e principalmente excelência com simplicidade. Eu acho que esses são os pontos que dão o drive da empresa nessa área e é o que nos motiva e nos dá esse direcionamento. Entrando mais especificamente aqui na área de biotecnologia, né? Em 2004 teve o início das atividades, que foi quando o Dr. Pacheco iniciou essa discussão e na tentativa de implementar. E para isso ele contou com a ajuda do professor Espartaco e do Dr. Timo. Na época, eles montaram uma equipe de jovens pesquisadores, da qual eu fiz parte. E a partir daí a gente começou a organizar os projetos e os projetos de pesquisa. Eu entrei no Cristal em 2007, já estou há algum tempo, então eu vi crescer desde a época do laboratório de P&D até a construção das fábricas, né? Então, hoje, a planta de biofármacos ela foi nomeada em homenagem ao professor Espartaco, e a nossa planta de bactérias anaeróbicas é intitulada em homenagem ao Dr. Timo. Então, alguns marcos do que a gente fez, em 2013 foi inaugurada a planta de biofármacos. Em 2014 a gente já inaugurou a planta de bactérias anaeróbicas, então tudo mais ou menos aconteceu muito rápido nesses anos, mas teve uma preparação anterior que nos permitiu isso, né? É, Mais recentemente, a gente tem uma PDP para produção de hormônio de crescimento junto a Biomanguinhos, uma parceria público-privada, e hoje nós atendemos 100% do mercado do SUS com essa parceria, né? O produto já fornecido por Biomanguinhos, esse é um processo que está em transferência de tecnologia, partes do processo produtivo já é feito em Biomanguinhos na Fiocruz. Então, contar um pouquinho mais aqui da biotecnologia, né? O nosso foco é na produção de medicamentos, tanto biológicos quanto biosimilares. A gente tem um pipeline bastante diverso, né? Em toda a divisão de biotecnologia, tanto produção quanto P&D, nós temos em torno de mais de 100 colaboradores hoje, um número um pouco variável, mas já há bastante tempo acima de 100 colaboradores. Um quarto deles, mais ou menos, com pós-graduação stricto sensu, né?
E isso é um grande diferencial para trazer o conhecimento e a proximidade com as universidades também, né? Temos a plataforma de micro-organismos, de células animais, e também a da parte dos micro-organismos é, com nível de biossegurança mais alto, tanto biosimilares quanto inovação radical. E para isso, para compor esse pipeline, a gente não consegue fazer nada sozinho. Poucas coisas a gente faz com iniciativa própria e cada vez menos a gente faz o desenvolvimento inteiro dentro de casa. Sempre tentamos contar com cooperações e principalmente universidades, startups, outras empresas, para impulsionar esse projeto e os projetos e fazer com que eles sejam o mais efetivos e de melhor qualidade possível, né? Hoje contamos com dois produtos comerciais, o Cresci, o hormônio de crescimento, e a colagenase, que eu vou contar um pouco mais para vocês aqui. Falando um pouco do processo de produção e alguns pontos de produtos biológicos, né? Que eu já tô, de repente, já estou falando lá na frente e voltar um pouco para contextualizar. é, Aqui de forma bem geral, nada muito específico, mas produtos, medicamentos biológicos ou biofármacos, a gente está falando de IFAs, como princípio ativo, de origem biológica. Podem ser tanto anticorpos monoclonais, vacinas, hormônios, células, algum tecido ou parte disso. Então, é esse contexto todo. A colagenase, eh, ela se coloca como uma enzima ou um conjunto de enzimas oriundas de um micro-organismo nativo. Não é um organismo recombinante. Depois vou entrar no detalhe, né? Normalmente, os biofármacos eles têm algumas vantagens, principalmente relacionadas à especificidade, e essa especificidade muitas vezes traz eh, um menor número de efeitos colaterais. Normalmente para doenças complexas, principalmente pelo alto custo, e os biofármacos tendem a ter um nível tecnológico maior para a produção. Então, isso traz algumas desvantagens, né, que é um custo elevado pela necessidade de alta tecnologia, uma complexidade maior na produção, os efeitos colaterais, que eu comentei que são muitas vezes menores pela especificidade, às vezes eles são muito graves porque tem uma questão das reações imunológicas que é um ponto de muita atenção, tanto das agências reguladoras quanto das empresas que desenvolvem esses medicamentos, né? Questão do armazenamento. Muitos dos produtos biológicos são cadeia fria, então a gente precisa manter eles numa temperatura e em condições especiais, né? Esses são alguns exemplos dos produtos que a gente tem hoje no mercado, o Cresci e a colagenase, que são dois praticamente biosimilares aí. Então, aqui o nível das fases de desenvolvimento de um biofármaco não mudam em relação a um medicamento padrão, a um fármaco químico. É, Parte também da ideação, do drug discovery. Nós temos projetos desde daí, de TRLs bem iniciais, até as outros níveis de maturidade. Muitas vezes a gente estabelece parcerias ou neste nível de pesquisa básica, onde se começa a pensar no projeto ou se começa a procurar parceiros para fazer o desenvolvimento, até quando já se tem algum desenvolvimento, alguma prova de conceito, os primeiros testes em laboratório, muitas vezes as parcerias acabam acontecendo junto às universidades neste momento, porque aí o projeto já começa a tomar um certo corpo, já tem algum ensaio mais conceitual e mais, o projeto é mais tangível. Depois a gente fala das fases clínicas, que aí inicia um ambiente regulatório mais estrito, ou seja, os projetos já precisam estar muito mais organizados documentalmente e com questões que envolvem já a Anvisa, agências reguladoras, outras agências reguladoras, para
poder dar o andamento ao projeto em todas as etapas de desenvolvimento clínico necessário. E depois a produção e comercialização, que também tem um grande foco da agência reguladora, mas num outro nível, já aqui com foco muito grande de boas práticas de produção e as inspeções de qualidade que são feitas nessa etapa, né? Contar um pouquinho da colagenase e do projeto. Bom, a pomada colagenase, o principal componente dela, o princípio ativo, é esse conjunto de enzimas que atua principalmente no colágeno desvitalizado, é, quebra esse colágeno em pequenos fragmentos, e isso facilita essa remoção dessa matéria, muitas vezes não desejável que fique ali naquela ferida, naquela queimadura ou naquela úlcera de contato. E muitas vezes esses peptídeos também sinalizam nesse aumento da migração de algumas células no estímulo à cicatrização, né? Aqui um caso bem icônico, a gente contribuiu no início do desenvolvimento, então é, a retirada desse tecido de um paciente queimado é bastante traumática. Então, a colagenase ajuda a debridar esse tecido necrosado ou que precisa sair dali para permitir essa cicatrização mais limpa e mais efetiva, né? Então, eu falei do complexo enzimático da. A gente fala colagenase, mas na verdade é um conjunto de enzimas, principalmente duas. Essas enzimas trabalham de forma sinérgica, ou seja, as duas independentes elas não são tão efetivas quanto as duas juntas. Uma delas tem a função de cortar, as duas ligam no colágeno nativo, mas uma delas ainda no colágeno mais estruturado, e a outra contribui com a degradação em peptídeos menores. Isso acelera o processo e torna o equilíbrio da reação muito mais favorável para a degradação. Então, como evolutivamente para esse microorganismo é muito importante para invadir os tecidos, a gente acaba trabalhando com essa enzima purificada com essas enzimas purificadas e elas contribuem em casos específicos de necessidade de degradação do colágeno. Então, a gente recebeu essa missão aqui do desenvolvimento do medicamento lá em 2008, a princípio. E nós tínhamos já um produto que estava no mercado desde 79, era um IFA importado, já há bastante tempo, e esse fornecedor começou a ter esse produto, como ele tem um alto valor comercial, os fabricantes desse IFA, que é um processo um tanto quanto complexo, começaram a diminuir e ficaram poucos e começaram a se associar. Então a gente começou a ter algumas dificuldades de ter outros fornecedores ou diferentes fornecedores com alto rigor, alto padrão de qualidade que a gente precisava. Então começamos a trabalhar na possibilidade do desenvolvimento desse IFA por via biotecnológica, e utilizando essa bactéria Clostridium stolítico, né? Então, na época, nós não tínhamos essa capacidade produtiva porque a equipe estava sendo montada principalmente para biosimilares e outros biofármacos, mas o know-how e o conhecimento base estava estabelecido. Tínhamos já trabalhávamos com microbiologia, principalmente o professor Timan, que, que tinha um amplo conhecimento da área de biotecnologia, o professor Espartaco nos ajudando sempre na parte de biologia molecular, as áreas de enzimologia e purificação de proteínas e outras áreas de produção industrial também já tínhamos esse expertise no Cristal, então a gente começou a usar esse know-how para esse desenvolvimento. Então, inicialmente a gente precisou construir o laboratório, comprar essa cepa de Clostridium stolítico num banco reconhecido, e iniciar o desenvolvimento do processo produtivo já nesse laboratório com um nível de biossegurança adequado, né? Então, esse
processo produtivo usualmente é feito usando BHI, que é uma infusão de cérebro e coração bovinos, né? É conhecido esse meio de cultura, são métodos extremamente tradicionais, como eu disse, essa enzima é produzida desde os anos 60, eu acho, é bastante conhecida, mas o rigor regulatório de hoje não vê com bons olhos esse tipo de processo. Apesar dele ser muito produtivo, ele traz riscos relacionados à transição de vetores de algumas doenças entre animais e seres humanos. Então, não é muito, não é bem visto hoje em dia. E na época, a gente já imaginava, já tinha essa regulamentação, mas a gente já via que isso, por mais que a gente na época pudesse produzir usando esses meios, não teria uma vida longa ao projeto. Por isso que algumas decisões iniciais do projeto, elas acabam impactando na história e no fluxo desse desenvolvimento. Então, a primeira estratégia que a gente adotou foi mudar esses meios de cultura para componentes de origem vegetal. Só que esse microorganismo ele evoluiu, ele coevoluiu com colágeno e outras e esse tipo de matriz. Então, quando a gente usava componentes de origem vegetal usuais, a gente não conseguiu ter o mesmo rendimento que a gente tinha usando BHI. Isso inviabiliza também o projeto. Então, neste momento, a gente começou a ficar com essa dificuldade. Uma coisa é o rigor regulatório, que precisa ser cumprido, outra coisa é a produtividade, que precisa também dar viabilidade ao projeto. Então, com isso, foi possível fazer desenvolvimentos desses meios de cultura, otimizações nos cultivos, para chegar até um meio de cultura livre de componentes animais e com alta produtividade. Eu acho que isso foi uma das primeiras barreiras do desenvolvimento que a gente teve, um desafio tecnológico bastante grande que foi que a equipe conseguiu superar na época. E esse é uma das patentes que a gente tem relacionadas a esse projeto, né? Outra questão que a gente teve é que as cepas ATCC que todo mundo utiliza, compra e utiliza nos laboratórios, elas dependem, para uso industrial, elas exigem pagamento de royalties, né? Então, é, tem alguma questão que a gente não estava interessado em ter é, esse controle por um agente externo, então a ideia foi iniciar o desenvolvimento da nossa, tanto para a construção da planta, quanto isolamento desse Clostridium a partir da biodiversidade brasileira, né? Primeiro a gente precisava conseguir isolar, né, esse micro-organismo, ele é bastante conhecido, mas, de novo, as decisões do início do projeto, elas podem impactar o final do projeto, como que ele vai terminar. Então, na época, já tinha um pessoal da equipe que já tinha trabalhado com relação com o IBAMA e outros e produtos da biodiversidade. Então, a gente tentou ao máximo manter toda a documentação para já desde a prospecção do solo já pensar na exploração comercial disso. São pequenos detalhes que nos aliviam muita dor de cabeça no futuro e, inclusive, poderiam até inviabilizar o projeto. Caso fosse coletado um solo numa terra quilombola, numa aldeia, alguma coisa assim. Então, isso são questões bastante peculiares que precisam ser observadas e a legislação é muito clara sobre isso. E muitas vezes a gente, depois começa a questionar a legislação. A legislação é clara, ela existe, e ela precisa ser seguida. Então, nós utilizamos todo o nosso conhecimento de regulação, e documentação e cuidados com documentação, e já começamos a implementar esses cuidados lá no início, né? Depois, o isolamento em si, a parte técnica, tem muitos artigos que descrevem. O problema é realmente conseguir executar tudo isso ao mesmo tempo. Então, o que foram feitos foram tratamentos nas terras, a gente usou desde conhecimentos muito
básicos de microbiologia aplicada, principalmente o Dr. Tima foi muito feliz em nos ajudar nisso, quanto o que tinha de mais novo de biologia molecular para a busca nessas terras desses micro-organismos. Então a gente fez desde buscas direcionadas por sequências gênicas até o que tem de mais simples de microbiologia e morfologia de colônia em placa. Então, acho que esse conhecimento, nenhum dos dois isolados pode resolver todos os problemas. O importante é utilizar todas as formas de conhecimento e que isso possa agregar da melhor forma possível para o projeto, né? Então, encontramos várias cepas, escolhemos uma que tinha o perfil gênico mais adequado, número de cópias, sequência da proteína. A gente já estava, nos isolamentos, a gente já estava trabalhando com esse nível de sofisticação. Aqui tem um roteirinho, né, que depois que terminou, a gente consegue contar uma história bonita, né? Tem uma anedota de que o jumento quando sobe o morro, né? O jumento quando sobe o morro, ele vai andando pelo meio das pedras, faz um caminho que não faz o menor sentido. Aí quando chega lá em cima, tu olha para trás e vê que tem um caminho mais fácil, só que aí já tá lá em cima, né? Então, a gente hoje a gente consegue ver um desenho muito padrão de como foi o desenvolvimento, mas de verdade na época a gente fazia quase todas essas coisas ao mesmo tempo para todas as terras, né? No final, a gente já estava com um processo muito bem organizado para encontrar esse Clostridium. Mas aí a gente já basicamente já tinha encontrado. Então, isso também, às vezes, constrói o know-how todo para conseguir atingir um objetivo, né? E eu acho que foi isso que esse conhecimento que foi muito importante. Então, a gente já tinha o processo desenvolvido para a cepa ATCC, que a gente foi fazendo também em paralelo. Todas essas ações foram acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo, né? E na nossa cepa, esse mesmo processo teve também bons resultados. Então, conseguimos adaptar essa cepa nativa para esse meio de cultura específico, e isso realmente impulsionou a possibilidade de desenvolver esse medicamento. Então, depois do isolamento, com toda a documentação de busca desses micro-organismos, aí tem a parte de repartição dos benefícios para a exploração comercial de produtos da biodiversidade. Mesmo não sendo extrativo, ou seja, a gente não vai toda vez buscar no solo, a gente buscou uma vez, mas o dono dessa terra que esse micro-organismo foi encontrado, ele tem direito a uma repartição dos benefícios desse micro-organismo. E isso foi isso que a gente fez junto com o CEGEM e tivemos autorização para a exploração comercial desse micro-organismo na colagenase, né? Depois teve o startup da planta, certificação de boas práticas da Anvisa. Então, aqui, quando a gente olha num pipeline, num cronograma de desenvolvimento de projeto, a gente está falando que, ao mesmo tempo, a gente estava isolando o micro-organismo, ao mesmo tempo, a gente estava construindo a planta, isolando a cepa, eh, fazendo melhorias no processo com uma cepa padrão. Então, todas essas ações precisam ser feitas ao mesmo tempo para ter um desenvolvimento consistente e ágil. Aí, falando um pouquinho da caracterização, essa parte aqui eu acabo não mostrando muito, mas o professor Moreto pediu para a gente mostrar um pouquinho da parte mais de caracterização e como que a gente provou, né, a qualidade desse medicamento, principalmente com bastante conhecimento com relação a essas proteínas, né? Então, é, todos os métodos, eles tanto avaliavam, a gente precisava cobrir tanto a parte da molécula, da sua atividade, da estrutura da pureza do material, e isso tudo além do rigor farmacêutico, de qualidade, esterilidade e cuidado microbiológico, né? Então,
A gente usou desde métodos de eletroforese capilar para fazer essa demonstração da pureza e da identificação dessas enzimas. Esse método de zimografia, ele é um método bastante é, elegante. Ele basicamente é uma eletroforese onde a gente consegue medir, depois da renaturação da proteína, a gente consegue medir quais bandas têm atividade. E o que a gente via também é uma degradação dessas nossas colagenases em bandas de menor massa, né? Isso é esperado para um produto desses, mas a gente tem que manter esses padrões de degradação em limites muito baixos. Então, é, isso também uma forma da gente manter a qualidade do produto e estabelecer rigores, tanto do processo produtivo quanto do armazenamento do medicamento e do IFA. A parte de caracterização físico-química e biológica também compreendeu a parte de enzimologia. Então, como é uma enzima e as enzimas historicamente têm seus substratos é, e substratos sintéticos para testes em laboratórios, a gente usou bastante essas possibilidades de avaliação cinética das atividades, tanto usando substratos mais parecidos com os naturais, colágenos, fibras de colágeno, quanto peptídeos sintéticos para calcular mais precisamente essas velocidades de reação. A parte de pureza e identificação também a gente fez tanto por a espectrometria de massa, a gente fez tanto utilizando os géis é, de SDS para primeiro separar, pré-purificar a amostra, depois fazer essas análises de massas, quanto utilizando HPLC. Então, fizemos essas duas abordagens, os resultados foram bastante convergentes, né? Então, isso nos deu uma segurança bastante grande do produto que a gente estava trabalhando. É, da parte de comparabilidade também a gente utilizou modelos em animais, porque a gente precisava enxergar tanto o efeito, se tinha algum efeito em vivo. Então foi feito um ensaio cabeça a cabeça contra referência na época. Na época a gente acabou fazendo esse desenvolvimento no Instituto Royal, que hoje não existe mais. É, Então, foi necessário fazer esse estudo em animais, principalmente pela questão da possibilidade de irritabilidade, algum outro efeito que a gente não conseguisse avaliar in vitro. Mas a gente usou também um modelo, eu acho que a gente acabou usando bem mais que o outro, vários testes, que é um modelo, também é animal, só que é ex vivo. Então, com a pele do porco, a pele do porco é mais parecida com a pele humana, que é do rato. Então a gente usava esses sistemas de ex vivo para conseguir padronizar o nosso produto e comparar ele com diversos outros que tem no mercado, tanto nacional quanto internacional. Então, é, esse foi um estudo bastante interessante que a gente acabou fazendo, reduziu bastante o uso de animais também, porque senão a gente ia ter que ficar fazendo isso em modelos até menos eficientes, que seriam em ratos. Então a gente fez nessas peles de porcos que já vinham de um matadouro, né? Depois de todos esses desenvolvimentos, ainda tem a questão industrial, que eu comentei um pouco no começo, que as nossas áreas de pesquisa, elas costumam ser muito próximas das nossas plantas industriais. Eu, como iniciei como pesquisador e tenho um pouco desse viés ainda, compreendo a curiosidade quando a gente começa a desenvolver um medicamento, ou começa a desenvolver, a gente começa a se perder, começa a olhar detalhes e acha super interessante e acaba não tendo uma visão, às vezes, da simplicidade necessária para produzir um medicamento em área industrial. Então, o processo, ele pode ser o mais criativo que quiser, mas ele tem que ser simples o suficiente para poder ser escalonado para uma área industrial. Então, os nossos reatores
da pesquisa e desenvolvimento, eles têm, não vou dizer centenas, mas eles têm uma diversidade bem grande de sensores. A gente tira amostra, analisa várias coisas e vários possíveis metabólitos e tudo, mas quando isso vai para uma rotina industrial, a gente tem que ter muito claramente quais são os pontos críticos a serem avaliados, quais os parâmetros que realmente fazem diferença no processo de qualidade do produto, da qualidade do processo fermentativo, e quais realmente são uma curiosidade de alguém que quer ficar olhando para o reator, né? Então, até o pessoal da farmoquímica tem um ponto que uma vez me estavam me contando que é a diferença entre um engenheiro químico e um pesquisador químico, né? O pesquisador químico fica olhando para o reator para ver a reação acontecer. Não se vê nada, mas é a vontade, né? E muitas vezes o engenheiro químico é o cara que olha os números, que olha o processo acontecendo, olha os sensores. Os dois têm o seu mérito, mas nós aqui também, na hora do projeto estar no ambiente de pesquisa, a gente acaba olhando muito para o processo, vendo muitos detalhes e querendo acompanhar de forma microgerencial o projeto, né? Quando isso vai para uma área industrial, precisa estar muito claro quais são os parâmetros realmente críticos do processo e o que influencia. Então, esse escalonamento, ele muitas vezes é o calcanhar de Aquiles de um projeto. Tentar fazer um laboratório enorme não dá certo. Uma coisa é um processo de laboratório, outra coisa é um processo industrial. Então, eles precisam ser pensados, o processo no laboratório precisa ser pensado já para ser escalonável. Então, esse é um ensinamento muito importante que a gente teve, né? Tanto é que essa aqui é o nosso fermentador, o skid de fermentador, né? Porque tem aqui desde o fermentador da semente, né? Não o primeiro, que é feito em Erlenmeyer, ou não em Erlenmeyer, né, mas é feito num pequeno frasco. Ele vem aqui para esse primeiro reator e aí daqui ele só termina, vai sendo passado entre um e outro, sem contato com externo, até o nosso reator principal. Desse reator principal, a gente estabeleceu um processo de filtração tangencial para reter essas células e fazer essa purificação, para ter o máximo de garantia que não passaria nenhum micro-organismo, porque o micro-organismo é nível de biossegurança 2. Mas como a gente está trabalhando com volumes muito grandes, a gente precisa trabalhar numa área com nível de biossegurança 3. Esse nível de biossegurança 3 ele é bastante complexo de trabalhar em áreas em num rigor de produto estéril ou produto farmacêutico, né? Então, a gente faz eh, esse processamento numa área de nível de biossegurança 3. Depois desse processamento e filtração estéril para garantir, a gente garante que não tem mais nenhum micro-organismo viável nesse produto e isso vai para uma área de purificação, que nessa área de purificação a gente já pode trabalhar com menos rigor de biossegurança e um rigor maior de boas práticas de fabricação. É possível trabalhar com biossegurança e boas práticas de fabricação, mas é extremamente complexo e, em alguns pontos, essas ordens vão se cruzar de forma não, não simples de resolver. Às vezes, boas práticas de fabricação pede fluxo de ar para fora, nível de biossegurança pede fluxo de ar para dentro, e isso basicamente inviabiliza. São duas ordens que não podem, não conseguem ser cumpridas, né? Então, por isso, no final do processo, é, é importante trabalhar com um nível de biossegurança menor para poder avançar nas boas práticas de fabricação. Então, falando um pouco aqui dos processos, como a gente desenvolveu, tanto fermentadores de bancada e os equipamentos, assim, esses aqui são exemplos dos equipamentos que a gente usou para o desenvolvimento das metodologias, tanto de filtração tangencial, liofilização e tudo mais. Que mais? Isso aqui é
um pouco mais próximo, aqui dá para ver melhor, tem um reator menor aqui, de 20 litros, aqui 150 litros, e esse maior aqui de, acho que é 1.500 litros aqui de volume nominal. Todos eles são interligados. Pelo fato de ser nível de biossegurança 3, quando a gente tem alguma intercorrência no processo, para o processo, esteriliza tudo com o sistema fechado, não precisa abrir, descarta tudo com ele é, já inativado, né? Então, isso é uma necessidade quando se trabalha nesse nível de processo. Então, é, isso que eu estava comentando, né? O processo de clarificação e esterilização desse meio é feito no nível de biossegurança 3. Depois, os processos de purificação já são feitos no nível de biossegurança inferior, mas sempre visando boas práticas de fabricação. Que o processo de liofilização a gente faz em bancada, também forro filtrante, aqui já é um nível de qualidade farmacêutica, né? É, esse é o nosso pedido de patente no Brasil, do meio de cultura livre de componentes animais. Ele foi. é, Tivemos a patente concedida no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. Então, o, o registro do medicamento, a gente teve esse primeiro desafio, que era este medicamento aqui, que a gente tinha antes de 2016, e isso voltou a ser o nosso produto aqui, com todas as apresentações que hoje a gente comercializa já com uma nova identidade visual para poder identificar qual que é o produto antigo e o produto novo após a transição do medicamento, né? Um outro ponto importante que eu comentei um pouco da questão dos royalties, a TCC, o fato da empresa ter mais liberdade, porque senão a gente ia ter que informar o TCC sobre os nossos rendimentos, custo de processo, tudo mais, para oferir esses valores de royalties, né? Então, é muito importante, ou acabou sendo muito importante para nós, essa autonomia de ter esse micro-organismo isolado. E hoje a gente pode entrar em diversos mercados, principalmente pela qualidade do produto e pelo nosso conhecimento regulatório e pelo nosso conhecimento deste medicamento. Então, hoje já tem registro em vários países da América Latina, tem alguns que estão em submissão, outros já recebemos algum contato e estamos expandindo a comercialização desse medicamento para esses outros países, né? Então, ter um medicamento pensado para o rigor regulatório mais alto é sempre importante, porque isso traz o ciclo de vida do produto, ou seja, um produto de longa data, pensado para muitos anos e para diversos mercados. Então, foi bastante importante a gente ter tomado o Cristália ter tomado decisões no início do projeto, pensando nesses novos mercados e nos futuros mercados que a gente poderia substituir os outros, os concorrentes, né? E aí eu queria comentar um pouco de um outro projeto que a gente tem, que foi o que impulsionou um pouco o projeto da colagenase, né? Então, nós, quando iniciamos o projeto da colagenase, a gente já tinha esse projeto de bioprospecção, utilizando micro-organismos do solo. Então, a gente sempre teve esse cuidado e essa ideia de buscar micro-organismos do solo como fontes de enzimas, né? Principalmente o Dr. Timan insistia bastante que se existia essa possibilidade de ter esses micro-organismos raros e micro-organismos que poderiam trazer compostos, né? Então, isso aqui é só assim, uma discussão rápida sobre funil, compostos e como procurar novas moléculas de interesse farmacêutico, né? Então, hoje a gente tem um case de sucesso. Então, a partir do solo, nós chegamos ao medicamento. Continuamos explorando esse solo em busca de outros micro-organismos e outras moléculas, lembrando que muitos antibióticos foram isolados de solo e de micro-organismos do solo. Então a gente continua
essas buscas desses novos compostos e novos micro-organismos, né? Aqui alguns exemplos de moléculas que foram encontradas em produtos naturais ou da biodiversidade, né? Então, mostrando um pouquinho como é que o Dr. Tillman fazia isso, né? Ele fez até um short communication. Então, era um método bastante engenhoso que ele utilizava e que a gente continua, o legado que ele deixou para nós, de buscar esses micro-organismos raros, principalmente actinomicetos raros da terra e da biodiversidade brasileira, né? Então, a partir da coleta do solo, eles são crescidos em placas. Os micro-organismos são selecionados pela sua morfologia e armazenados, né? Hoje nós temos uma coleção bem importante de micro-organismos, muitos deles a gente não conseguiu identificar, provavelmente porque eles são novos ou não descritos ainda. Então, nós, de novo, sempre pensando no futuro do projeto, antes de achar alguma coisa, tudo documentado da melhor forma possível e com todos os rigores da legislação eh, da legislação para acesso a esse patrimônio genético, né? Então, aqui alguns exemplos, né, as cepas armazenadas, todas organizadas e catalogadas. Aqui tem algumas estrias para vocês verem nas placas, são micro-organismos bastante diferentes, de morfologia de colônia. Aqui, como eles são vistos no microscópio, essa aqui é a agulha do micromanipulador que é utilizado para pescar esses esporos desses actinomicetos. Então, tem alguns que a gente sabe mais ou menos o que que são, outros não sabemos ainda. Então, continuamos nessa busca, né? E principalmente nessa área com os screenings antimicrobianos, a gente tem essas buscas e identificamos um dos metabólitos muito importantes que pode vir a ser um novo medicamento, que é a fidaxomicina, que hoje já é um medicamento comercializado pela Bayer, né? Então, ah, aqui, por exemplo, essa placa não é uma falha dela, não, é que esse micro-organismo aqui, isso aqui é uma placa que tem um micro-organismo padrão e aqui os disquetos com os estratos. Então, esse extrato aqui abriu esse halo de inibição do crescimento. Então, diversos exemplos aqui de como a gente faz esse screening, desde a forma mais simples possível até o que a gente tem feito ou está procurando novas tecnologias de busca, genome mining, eh, molecular network, e todas as novas tecnologias a gente tenta implementar para priorizar e buscar essas moléculas da melhor forma possível, né? Que é o nosso banco de extratos, né? Então a gente faz desde do mais clássico, que é fermentação do micro-organismo, purificação, extração, e purificação desses extratos, até a parte de genética e biologia molecular deles, né? Então a gente tem a parte de fermentação desses micro-organismos em maior escala quando necessário. E aqui um exemplo do que a gente fez já há algum tempo de isolamento de compostos ativos, né? Isso aqui são frações no HPLC, em vermelho o nível de inibição e aqui em azul os picos, né? Então, se vê uma área que tem pouca ou baixíssima concentração e com alta inibição. Então, nessas áreas aqui, a gente vai procurar que molécula é essa que é tão ativa em baixas concentrações, né? Temos outro, de novo falando nas alianças, a gente tem um projeto de bioprospecção que chama Aliança Dor, é um projeto da Embrapi, que une o CNPEM, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, o Cristália, a Fitobios e a Nintex, todos em volta dessa iniciativa da Embrapi, que foi bastante emblemática para nós. Esse foi um dos primeiros projetos da Embrapi que a gente teve, e entendo ele como um modelo bastante importante para impulsionar esse tipo de desenvolvimento nas empresas e parcerias
das empresas, universidades, empresas menores e, e centros de pesquisa também. Então, é, deixar aqui algumas ideias, né, de que é possível fazer esses produtos tecnológicos, eles precisam se tornar realidade e nós estamos abertos para projetos e possibilidades. E dentro do que a gente puder contribuir com o desenvolvimento e, de novo, na nossa missão, desenvolver a saúde pública e eu acho que isso é uma iniciativa que faz todo sentido nos tempos aí de conturbados no contexto global e a gente continua no que for possível aí para o desenvolvimento tanto do país quanto da tecnologia. Então, gostaria de agradecer mais uma vez o convite do professor Lauro Moreto, Marco Antônio Stefano, acho que são ícones para a gente, aí a gente obedece e ouve muito o que é dito, né? E acho que isso é a melhor forma da gente trabalhar e contribuir também, né? Trocar ideias também é algo muito importante. Então, muito obrigado a todos. Obrigado, German, pela sua palestra. Excelente, né? Acompanhar toda a evolução dessa colagenase, como foi. É, o pessoal está dando parabéns, mas já começaram algumas perguntas, né? Então vamos ver o que eu já tenho aqui. Primeira pergunta é: qual foi o timing para se fazer o depósito dos pedidos de patente? No início da descoberta do microorganismo ou já na fase clínica e regulatória? É, de novo, né? Eu falei um pouco da questão da propriedade intelectual. A propriedade intelectual, ela não é só a patente, né? Ela é toda uma estratégia. Então, o pedido só foi colocado e aberta a informação no momento que a gente já tinha um direcionamento ou que já ia ter que abrir essa informação. Então, no momento que precisa abrir a informação para pesquisa clínica, começa a ter que divulgar isso de alguma forma, é nesse momento que tem que colocar o pedido de patente. Não adianta, no momento, o momento da descoberta, muitas vezes não é o melhor momento para proteger o produto, porque a gente tem que tentar, do ponto de vista da empresa, tentar manter essa proteção pelo maior tempo possível, para ter uma exclusividade de mercado e pagar a conta do que gastou no desenvolvimento. Então, nesse caso específico, o registro, o pedido de registro, não vou entrar no mérito de quanto tempo demorou, mas o pedido do registro foi feito só quando a gente teve a necessidade de divulgar mais informações sobre o projeto. Outra pergunta, parabéns pela apresentação, né? No caso da colagenase, houve parceria com a universidade para algumas etapas? No caso da colagenase, não. A gente teve consultoria e contribuição, mas não a parte, por exemplo, a colagenase não gerou royalties para nenhuma universidade. No caso do CRISI, tem a discussão a contribuição do professor Esparta como professor da UFAM deu direito de royalties à universidade. Mas nesse caso, o que a gente fez a gente fez usando muitas empresas e startups pequenas, que na época eram pequenas, hoje felizmente são grandes, e contribuição de consultores externos e dentro das universidades, né? Outra pergunta, qual o maior desafio com relação à mão de obra técnica, especialistas? A gente tem bastante orgulho de dizer que a gente forma as nossas equipes, né? Assim como a gente se formou dentro da empresa, a gente traz os pesquisadores e forma boa parte das nossas equipes é formada em casa, né? Trabalhando no Cristália. Então, é importante a empresa entender que se daqui a 10 anos eu vou ter uma fábrica, daqui a 5 anos eu vou ter uma fábrica, eu preciso que as pessoas
iniciem o quanto antes a trabalhar ou a poder desenvolver esse conhecimento. Então, é bastante importante que as empresas contribuam nessa formação dessa mão de obra, mas, de novo, como eu falei, nós temos uma grande quantidade de eh, pessoas com pós-graduação e boa formação, com certeza. E hoje existe no Brasil. O problema é que estão focados em outras ações. Então, para trabalhar, se tu quer que trabalhe especificamente um assunto, isso precisa ser trabalhado na empresa, né? Sandro Rosa faz um comentário, parabéns pelo ótimo trabalho e a cultura de inovação e prospecção de novos ativos, com esse e outros, continue e resultem em mais produtos. Silvia Sestari também, excelente, parabéns. E Érica, como funciona a prospecção de novas parcerias? Por exemplo, há interesse em acessar bancos de micro-organismos de institutos de ciência e tecnologia? Eu tive, quando que foi? Terça-feira da semana passada. Não sei se foi segunda ou terça-feira. Terça-feira da semana passada. Teve um evento no SciBiz em São Paulo, organizado organizado lá dentro da USP, pelo CEPID, e voltado a isso, a busca de novos micro-organismos. Eles estão tentando organizar um banco, o professor Lúcio Freitas está tentando organizar um banco de quimioteca de moléculas e micro-organismos. Estamos sempre próximos dessas iniciativas e acho louvável esse tipo de ação, tanto da universidade quanto de empresas envolvidas, né? A Fitobios, e outras empresas que trabalham com esses ativos naturais. Não temos mais nenhuma pergunta. Professor Lauro, tem alguma pergunta a fazer? Tenho sim. Em primeiro lugar, agradecer, pedir ao German que agradeça ao Dr. Pacheco e ao Rogério por disponibilizá-lo aqui para compartilhar essas conquistas que o Cristália teve, né? Mas vocês têm aí eh, muito material para ainda trabalhar, porque você abriu aí aqueles bactérias ou micro-organismos que vocês nem sabem o que são, ou que não tem boa caracterização de muitos. São tantos assim ou não? Ou são alguns poucos só? Porque Ah, você falou, estamos falando de milhares. Nem todos a gente não sabe, alguns a gente sabe, eu não vou lhe contar. Não vou lhe contar assim na frente de todo mundo. mas eu fiquei muito entusiasmado com a perspectiva dessas substâncias oriundas de micro-organismos para tratamento de doenças oncológicas, né? E outras, né? Que vocês, talvez as mentais aí, esses problemas que estão afetando, que hoje em dia estão relacionados com Alzheimer, Parkinson e companhia, né? Eu acho que é da natureza que talvez a gente tenha isso, porque é, nem todos pegam a doença, certo? Porque certamente tem alguma imunidade, alguma proteção, é, que conseguem, do nada, ou seja, sem saber de onde, de onde adquirem essa proteção, né? Mas elas estão por aí, essas substâncias estão por aí e que protegem e previnem. E estou muito entusiasmado com o potencial que vocês têm na mão, né, de como desenvolver esse trabalho. Nosso pessoal da academia, nós estamos trabalhando muito com os produtos de origem botânica. E a surpresa que temos tido nos prêmios do Pio Correia são tantas, né? E, aqueles que vencem são poucos, mas os trabalhos que chegam são enormes, são muitos. Certamente esse potencial na área de microbiologia seria ainda maior, né? Ou sei lá.
talvez até maior do que quase os botânicos, né? Porque não sei quantos micro-organismos tem no mundo ou disponível, e a sua importância para a saúde humana, né? Parabéns a todos vocês, muito obrigado. Herman, teve mais uma perguntinha aqui. No Marco Aurélio da Silva. O Cristal está usando inteligência artificial na pesquisa e desenvolvimento? É, com certeza utilizamos. Não sei se todas as possibilidades e todas e com toda a força possível, né? Mas cada vez mais utilizamos, sim, e, e entendo que principalmente na parte de moléculas, desenvolvimento de moléculas, também tem crescido muito a utilização de aplicações com relação a isso. Então, é, sim, utilizamos bastante, com um certo cuidado, porque ainda a gente vê que o conhecimento, a base do conhecimento ainda é necessária para conseguir julgar o quanto que a inteligência artificial reuniu informação, porque basicamente reúne informação e concatena, né? A gente entende que isso precisa ser trabalhado também de uma forma bastante concreta, né? Não resolve todo o problema. Eu acho que um- é uma ferramenta a mais que impulsiona com certeza. A gente já, desde a época E de agiliza, e certamente. isso, busca bibliográfica, por exemplo, ainda eu brinco com o pessoal que eu sou do tempo ainda de mexer no Biological e Química Chemical abstrata. Abstract nas fichinhas assim na biblioteca, né? Quando começa a usar o Google ou o buscador, já é uma coisa sensacional. Então, o volume de informação é muito grande, a gente não consegue lidar com ela. Então, inteligência artificial, principalmente para concatenar informação, com certeza é muito útil. E cada vez mais, né? A Paula Rodrigues Fontes colocou uma pergunta também. Boa noite, parabéns pela apresentação e pelos produtos. Poderia falar um pouco mais sobre a diferença entre a colagenase de vocês e a colagenase que já existe no mercado? Gostaria de saber também em relação à consideração do produto. Eu já trabalhei com o que já existia no mercado e achava bem difícil de espalhar na ferida. Aí, vamos lá, uma coisa é o IFA, né? Quando a gente fala do IFA, a gente desenvolve ele sempre comparativo ao que tem no mercado, né? Então, nós não buscamos também uma superioridade, porque o medicamento já tem o seu uso tradicional. A gente basicamente fez a substituição da matéria-prima que vinha de fora. Então, a gente não pode. A potência é determinada, então a gente precisa colocar lá a mesma potência. A gente pode aumentar questões de segurança, por exemplo, da onde que vem o meio de cultura, possíveis agentes adventícios e inclusive a pureza, mas a potência a gente não muda. Aí quando ela fala da espalhabilidade é o ponto, né? Aí a gente fala do desenvolvimento farmacotécnico. Então muitas vezes a gente acaba mantendo uma formulação por questões tanto históricas e regulatórias, né? Então essa é uma formulação que das poucas formulações de produtos biológicos que pode ser utilizada que não precisa ser armazenada no frio. Então, mas para isso precisa ser um ambiente completamente livre de água. Para ser completamente livre de água é uma base de vaselina e aí a espalhabilidade é prejudicada mesmo. Então, claro, hoje a gente usa vaselinas bem melhores do que antigamente, né? Porque as vaselinas vão evoluindo também, vão sendo mais purificadas. Então, hoje a gente usa vaselinas melhores do que há, sei lá, 20 anos atrás. Mas essas formulações base, pomada, aí pomada continua sendo a vaselina, e aí é isso mesmo. Então, em ambientes mais frios, realmente tem uma questão de espalhabilidade aí a vaselina sólida, né? Ela agradece, tá? Bom, Germán, acho que chegamos ao fim, né? E eu gostaria só de comentar.
e teremos o segundo simpósio de vacinas e vacinações no dia 2 de junho, no Instituto Butantan. Maiores detalhes estão no site da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Né? Germa também está convidado. Se quiser participar, será um prazer ter você lá com a gente. E muito obrigado mesmo. Já conheço você desde 2009, né? A gente trabalha junto, trabalhou um pouco junto, e foi um prazer enorme estar com você aqui novamente e sempre trocando ideias, trocando figurinhas, né, como sempre. Muito obrigado. Tem mais uma pergunta, você quer? Ainda temos tempo. O que você considera que foi o maior desafio durante o desenvolvimento do processo? Da Amanda Tarano. Última pergunta, tá? Do processo, acho que a incerteza é sempre o pior, né? Então, hoje a gente já tem mais segurança, né, das questões. E os pontos técnicos, eles são relativamente superados, né? Acho que o contexto e a insegurança é o que dificulta. Então, ter uma gestão que apoia é muito importante, porque os erros vão acontecer e o atraso vai acontecer. Então, precisa ter uma gestão que compreenda esses atrasos e compreenda a dificuldade técnica que as coisas têm. Então, isso também é uma evolução, né? A gestão precisa evoluir junto com a equipe para entender como que lida com as incertezas. Então, eu acho que um dos maiores desafios foi a insegurança de se vai dar certo, se não vai dar certo, o que acontece, né? Então, de repente, agora com mais maturidade, a gente consegue lidar de uma forma melhor com essas incertezas de projetos que muitas vezes vai ter o seu atraso, vai ter sua dificuldade e percalços vão acontecer. Não existe projeto que não tem sua dificuldade, né? Então, acho que essa compreensão da inovação precisa estar mais presente, tanto nas empresas quanto nos investidores, vamos dizer assim, né, que apostam na gente. German, parabéns para você pela Muito Parabéns. obrigado. apresentação. Foi excelente. Eu agradeço muito a sua participação e nos encontramos mais uma vez. Tá bom? Um grande abraço. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite.